assunto é um assunto bem divertido, é um assunto que eu já faço há mais de 9 anos, que é trabalhar em casa pela internet. E a primeira coisa, quando a gente ouve essa frase, como trabalhar em casa pela internet, a primeira coisa que nos acontece com o ser humano, é ele sentir um pouco de medo, um pouco de insegurança, principalmente por causa do desconhecido, né? E a minha sugestão é para que você não tenha medo, a gente vai estar à tua disposição para te tirar tuas dúvidas, a gente vai estar em comunicação fluente com você, e que mesmo que você tenha um pouco de medo, isso é normal, porque toda pessoa corajosa, todo bom empreendedor, ele avança apesar do medo. E para te ajudar a avançar apesar do medo, é extremamente importante você relacionar num papel os teus pontos fortes. Anota aí então, quais que são os teus pontos fortes? Pega um papel e uma caneta, pausa esse vídeo se precisar e anota num caderno aí, quais são os seus pontos fortes para você fazer depois, para que a gente possa trabalhar com você nessas tuas qualidades, nesses teus pontos fortes, e deixar um pouquinho as tuas dificuldades, os teus desafios de lado, para que a gente possa exaltar e elevar exatamente as tuas características que você tem de melhor. E a nossa comunicação tem que ser fluente, como eu falei, para que você, cada dia que passa, se sinta mais seguro no nosso ambiente, do clube, com o seu mentor, comigo, com o Vanderlei. É extremamente importante você nos adicionar no MSN, você nos adicionar lá no Facebook, você ligar pra gente, você passar um e-mail com o seu telefone pra gente te ligar, para que a gente possa, através da nossa comunicação, te transmitir essa segurança que a gente já adquiriu nos últimos 9 anos em que a gente faz o trabalho em casa pela internet. E para isso é preciso que você confie pelo menos um pouquinho no que a gente está falando nessas outras aulas que você já ouviu aqui do clube. Então é preciso realmente que você confie no seu mentor, seja eu, Vanderlei, ou a pessoa que te indicou o clube para você vir fazer parte. E depois que você escolher um mentor, é extremamente importante também você dar o primeiro passo para o sucesso, que é confiar e ser confiável. Então você tem que aprender que não é só uma questão de você que está me ouvindo confiar em mim e confiar nas informações que eu vou passar agora. Não é só isso que é preciso que você se mostre para o clube, venha se comunicar comigo, com o Vanderlei e com o seu mentor, para que nós possamos confiar em você. Será que você é uma pessoa confiável? Porque tem algumas pessoas ali fora que nem o pai e a mãe confiam, né? Então, se seu pai e a sua mãe confiam em você, você é uma pessoa confiável, uma pessoa que a gente pode se comunicar, uma pessoa amigável, que gosta de fazer novos amigos, gosta de conversar e de se comunicar, principalmente pela internet. Então, não é só uma questão de você confiar na gente, no clube, e sim algumas pessoas, alguns líderes do nosso clube confiar em você, para que você, sendo confiável, você possa fazer com que outros alunos do clube venham a confiar em você, assim se tornando um líder e um líder empreendedor dentro do nosso clube. E para isso acontecer, é extremamente importante eu salientar esse tópico também, que nunca temos uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Só tem uma chance de causar essa primeira boa impressão. E é igual os atletas sabem muito bem disso, principalmente os do atletismo, onde eles passam uma vida inteira treinando e às vezes por alguns milésimos de segundo eles ficam com a medalha de prata. E medalha de prata é prata, não é medalha de ouro. Então você só tem uma primeira chance de causar uma boa impressão para os líderes do clube, para mim, para o Vanderlei e para o seu mentor que te indicou. Porque provavelmente o mentor que te indicou já está se transformando num líder dentro do nosso clube. Então presta bastante atenção nisso, porque não só aqui no nosso trabalho, para você começar a se expor, você começar a explicar os seus conceitos, mas também isso é para a vida ali fora. Como que as pessoas te veem
e você sempre se lembrar que medalha de prata é medalha de prata. E às vezes você passa uma vida inteira trabalhando, uma vida inteira estudando, e você não sabe por que não consegue atingir um certo sucesso financeiro. É porque você nunca tinha ouvido falar isso que eu estou falando para você agora. Na medalha de prata é medalha de prata, não é ouro. E para isso você precisa focar na tua produtividade, que é o que a gente faz no clube, nas nossas prioridades, principalmente aquelas prioridades dentro dos nossos pontos fortes, e assim a gente consegue eliminar os desperdícios, tendo mais eficiência no nosso trabalho. Então o primeiro passo é você ter essa história de impacto. Qual que é o principal conteúdo que você já aprendeu com as aulas do nosso clube? Escreve aí no papel qual que é o principal conteúdo, porque isso você vai poder contar para outras pessoas. Você vai poder, é a sua história dentro do clube. Ela já começou, você que está me assistindo hoje aqui, a sua história do clube já começou. Porque você já assistiu alguma aula anterior, seja as aulas ao vivo, seja as aulas gravadas. E a partir dessa sua história que você vai poder ser um tutor. Você vai ser um líder pelo exemplo, um empreendedor de sucesso. E o seu tempo vale ouro. Não fica pensando muito se vale a pena, será que eu me associo, será? Não pensa muito, sabe por quê? Porque dinheiro você gasta, você ganha, você gasta de novo. E o tempo, você não pode gastar o tempo de forma a não saber o que você está fazendo com o seu dia. O tempo vale muito mais do que dinheiro, a não ser que você tenha conseguido um milagre da multiplicação e que você tenha mais do que 24 horas no seu dia. Porque eu e todas as pessoas do planeta que eu conheço têm apenas 24 horas no dia. Então é o que você faz nessas 24 horas que determina o seu futuro. Não é se você ganha bem ou se você ganha mal, se você tem renda ou se você não tem renda. É o que você faz com o seu tempo, aonde que você investe o seu tempo, que faz toda a diferença. Então isso também é um princípio essencial dentro do clube. E com isso você consegue focar explicitamente na eficiência e na produtividade, que é o que importa. Porque se você não conseguir ter eficiência e produtividade trabalhando em casa pela internet, o que vai acontecer? Fácil você vai se desfocar. Você vai estar lá no Facebook conversando sobre outra coisa, você vai estar no MSN batendo papo sobre qualquer outro assunto, falando dos artistas, das celebridades, sei lá qual que vai ser o assunto. Então você precisa estar focado, ser eficiente e produtivo. E terceiro, invista sua atenção nas pessoas que você acha que merece. Faça o que você gosta. Ache dentro do clube uma coisa que você goste de fazer, para você fazer todo dia com o coração, com carinho, com amor. Então as pessoas perguntam assim, mas para trabalhar em casa precisa investir dinheiro? E não é o mais importante o dinheiro. O dinheiro é ridículo o valor que você precisa investir comparado com qualquer outro negócio. E eu já vou falar sobre dinheiro nessa aula também. Mas o mais importante é a tua disciplina, que você vai investir o seu tempo, que você vai investir a sua atenção com os seus alunos, e você vai estar fazendo o que você gosta, que é ensinar outras pessoas sem sair da frente do computador, trabalhando em casa pela internet. Então, como é que a gente faz isso? Por que a gente fundou o Clube do Aprendiz? Porque o Clube do Aprendiz nada mais é do que uma simples associação virtual de líderes empreendedores. E a gente oferece, o nosso principal produto é o conteúdo, é o aprendizado contínuo em empreendedorismo, seja ele a nível básico, como você já está fazendo, seja ele a nível avançado, que você vai ter depois de se tornar sócio do clube. Então é importante você entender isso, porque todo bom empreendedor, ou toda pessoa que quer se tornar um bom empreendedor, ele precisa de aprendizado contínuo, ele precisa ter uma fonte para beber a água, o conteúdo novo. Se ele não tiver um mentor, não tiver um grupo de pessoas que saibam mais do que ele, que já estejam aprendendo mais do que ele de forma contínua, aonde que ele vai beber água? Vai morrer de sede. Vai nadar e vai morrer na beira da praia. Então todo bom empreendedor, ou quem quer se tornar um bom empreendedor, precisa de aprendizado contínuo. E é isso o nosso principal produto no clube.
A partir daí, você vai se formar um novo empreendedor, caso você ainda não seja. E você vai poder auxiliar outros alunos a se formar empreendedores também, assim como você, enquanto você aprende. E aí vai se destacar, vai se desenvolver alguns líderes dentro do nosso clube, como já estão se destacando inúmeros líderes. E é claro que isso não deixa de ser exatamente uma oportunidade de trabalhar em casa. Então eu vou explicar exatamente como que funciona essa questão do trabalho em casa. Só antes eu preciso passar exatamente esses conceitos. E mais um conceito, porque o que você vai fazer com o dinheiro que você ganha do trabalho em casa. Porque nós temos uma situação no nosso mercado atual hoje, uma situação econômica que não muda, é crise, é Europa, quando na Europa, Estados Unidos, a crise externa, a crise interna. Então o que a gente deve perceber disso tudo? Que o objetivo dessa aula, dessa primeira aula, é mostrar para você que existem alternativas de ganhar dinheiro fora do seu emprego, fora da sua profissão. E que a grande maioria da população ela é direcionada a trabalhar como empregado de uma empresa. Então você pode escolher entre ter o controle do seu próprio destino e trabalhar por conta própria, ou você pode entregar esse controle a alguém, para o seu chefe, para o seu patrão. E isso foi a primeira coisa que eu quis fazer há 9 anos atrás. Eu trabalhava num banco e eu até gostava do que eu ganhava, do salário que eu tinha, mas eu tinha pavor do meu chefe. Eu não aguentava ele todo dia, e eu também não aguentava ter que levantar todo dia às 6 da manhã, chegar às 8 horas no trabalho, faça chuva, faça sol. Tinha trabalho, não tinha, eu tinha que estar lá às 8 da manhã e sair às 6 da tarde, bater o cartão ponto. Eu tinha pavor dessas duas coisas. Então percebe, você que está me ouvindo, que não é o dinheiro. Não é o dinheiro, tem muitas coisas que não é o dinheiro. O dinheiro é bom, é quente, é para se gastar. Eu gosto de gastar dinheiro e de ganhar também. Mas entende que tem outras coisas ao redor do dinheiro que são mais importantes, como a gente já viu nessas outras aulas, nessas 8 aulas de empreendedorismo básico, que você provavelmente, se ainda não ouviu as 8 aulas, deveria ouvir para aprender. E o que as pessoas bem-sucedidas ensinam aos seus filhos? Aí está um livro, um clássico, um best-seller, que você deve ler, uma filosofia de vida, adquirir os princípios econômicos e financeiros que o Kiyosaki ensina. Pai Rico, Pai Pobre. Vai numa livraria, custa 20 ou 30 reais, é muito barato. Eu recomendo você investir, ler e dar para o seu filho ler, assim como meu pai me deu esse livro para me ler quando eu tinha 15 anos de idade. Então eu agradeço todos os dias nas minhas orações para o meu pai por ele ter me dado esse livro e por esse livro ter modificado completamente o rumo da minha vida. E o que é uma das coisas mais importantes que eu quero passar sobre esse livro para você, antes de entrar no assunto de como realmente trabalhar em casa? É esse quadrante que tá, do fluxo do dinheiro, aonde existem 4 formas do dinheiro chegar no seu bolso. O dinheiro chega no seu bolso através de um emprego, e aí você é empregado. O dinheiro chega no seu bolso através de um trabalho autônomo, e aí você é um autônomo. Ou você é dono de um negócio, e tem muitas pessoas que confundem dono com autônomo, eu já vou explicar também. E quando você tem dinheiro, você faz ele trabalhar para você, você é um investidor. Então vamos entender cada um desses quadrantes. O empregado, ele vende o tempo dele por dinheiro, ou seja, o que significa isso? Ele não gosta de vendas, mas não é uma questão de gostar, você vende o seu serviço, o seu bom serviço. Às vezes você se dá o máximo no seu trabalho, o que você ganha? O mínimo, porque você vende o seu tempo. Isso é um empregado que ganha dinheiro com emprego. Não estou dizendo que é para pedir demissão amanhã, não faça isso, porque eu também não fiz. Levei 3 meses para conseguir ter uma segurança financeira para pedir demissão. Autônomo. O autônomo, ele troca o seu tempo por dinheiro, ou seja, se ele trabalha muito, ele ganha muito, se ele trabalha pouco, ele ganha pouco, se ele não trabalha nada, ele não ganha nada. E tem muitas pessoas que têm negócio próprio, tem loja, tem farmácia, tem livraria, restaurante, elas acham que são donas do negócio, mas se elas passarem 1 mês fora do negócio, quebra. Então elas não são donas, elas são autônomas. Por que eu estou falando isso? Porque o dono de negócio é aquele que cria o negócio, que gera renda para ele,
sem depender das suas horas de trabalho. E aqui está o segredo, ó. Sem depender das suas horas de trabalho. Seja que tenha empregados ou não, mas não depende das horas de trabalho dele para ele ganhar dinheiro. Aí ele está do lado direito do quadrante, como dono. Aí ele tem dinheiro entrando todos os dias, todos os meses, e além disso ele tem tempo. Tempo para pensar, tempo para aprender, para estudar e ganhar mais dinheiro. Por exemplo, tempo para aprender a mexer na bolsa de valores e ganhar mais dinheiro ainda. Tá? Que é o que a gente faz. Então, perceba isso. O conceito que se você der duro do lado esquerdo do quadrante, você vai dar duro pro resto da vida. Você vai ter cada vez mais responsabilidades, mais afazeres, vai ter cada vez menos tempo para sua família e menos lazer. Eu vejo pelos meus primos, que me criei junto com eles, eles não tiveram a oportunidade de ler esse livro com 15 anos. E o que eles fazem? Estudam, se formam na faculdade, faz pós-graduação, faz mestrado, faz não sei o que, faz doutorado, cada vez ganha mais dinheiro, é verdade. Mas cada vez a família se destrói mais, cada vez os filhos ficam com os avós, né, são criados pelos avós, ou seja, quanto mais dinheiro, menos tempo. Então, quanto mais dinheiro, mais responsabilidade. Isso que é importante. Então, o que você tem que fazer? Você tem que permanecer do lado esquerdo, trabalhando, e começar a dar duro do lado direito. Então, se você der duro do lado esquerdo do quadrante, você vai dar duro para sempre. Se você der duro do lado direito do quadrante e aproveitar as oportunidades e entendendo as tendências de mercado, aí você tem a chance de se tornar realmente independente financeiramente. O que a gente está querendo dizer com isso? O que é independência financeira para você? É ganhar R$1 milhão e destruir a base familiar e não poder conviver com as pessoas que você ama e não ter tempo livre, né? Então, independência financeira, o que é? É ter tempo livre e renda vindo dos dois lados do quadrante, porque aqui ninguém está estimulando você a ser vagabundo e pedir demissão do emprego, não é nada disso. Mas é você, enquanto trabalha das 8 às 6 da manhã, chega em casa às 7, vai fazer mais alguma coisa, vai dar duro do lado direito, vai trabalhar 3 horas por dia com o nosso clube para você ver se a sua renda do lado direito não vai começar a brotar. Brota, e eu vou mostrar isso já na próxima aula. Então a maior parte da renda tem que vir do lado direito. Algumas pessoas estão dizendo, mas você já é rico. Então não, eu não me considero rico. Porque ganhar 10, 15 mil reais por mês pode até ser rico, mas depende do que você gasta. E realmente eu gasto bastante. Mas não é essa a questão. A questão é você viver de forma abastada, ser um abastado. Mesmo que você passe o dia inteiro dormindo, você tem lá 3, 4 mil reais todo mês para gastar. Como se fosse um aposentado jovem e rico, que inclusive o Pai Rico fez um livro chamado Aposentado Jovem e Rico, que eu acredito que você deve ler também, tá? Então, como dar duro do lado direito do quadrante, trabalhando em casa pela internet. E aqui entra exatamente uma brecha que a gente vai te contar uma história de quando a gente lançou o Clube do Aprendiz. A gente queria exatamente suprir essa necessidade de mercado, que era ensinar as pessoas sobre educação financeira, ensinar as pessoas sobre educação empreendedora e principalmente dar a oportunidade a esses empreendedores de praticar, de colocar em prática o conhecimento que eles estavam aprendendo.